Quem é o governante mais forte do universo de Solo Leveling e como ele se tornou o Monarca das Sombras? E por que ele transferiu todo o seu poder para o corpo de Jinwoo? Vou explicar todas essas coisas neste vídeo. Se você deseja saber a história completa do Monarca das Sombras, então assista este vídeo até o final. Há milhares de anos atrás, havia um criador entre a luz e a escuridão, chamado Ser Absoluto, e ele criou muitos universos com seu poder. Para governar esses universos, ele criou humanos, monstros e muitas outras criaturas. E para proteger todas essas criaturas, ele criou 8 governantes. E para espalhar destruição entre todas as criaturas, ele criou 8 monarcas. E como os governantes e monarcas eram completamente opostos, sempre havia uma luta entre eles. Por causa disso, todas as outras criaturas acabam morrendo sem motivo. O Ser Absoluto fez todas essas criaturas para que possam se divertir vendo-as se destruírem, porque ele costumava encontrar paz ao ver lutas e derramamento de sangue. Mas os governantes foram criados para proteger a todos, e por causa disso, esses governantes costumavam se sentir muito tristes ao verem as pessoas morrerem. Quando os governantes souberam que o Ser Absoluto estava causando a morte de todos, 7 dos 8 governantes se rebelaram. Mas um desses governantes, que se chamava Ashborn, era bastante leal ao Ser Absoluto. E por isso ele começou a lutar contra os outros 7 governantes para salvar o Ser Absoluto. Mas como estava sozinho, acabou perdendo de forma desastrosa. E quando estava prestes a morrer, um poder único flui dentro dele. Assim que ele ativa esse poder, ele se transforma em um monarca, deixando de ser um governante e despertando as almas dos mortos que estavam dentro dele. E além disso, ele também havia adquirido parte do poder do Ser Absoluto, o que o tornou mais poderoso do que todos os 7 governantes. Assim que ele se torna o Monarca das Sombras, ele forma seu próprio exército das sombras e volta a entrar na batalha para salvar o Ser Absoluto. Mas quando ele chega, já era tarde, pois os 7 governantes haviam concluído seu objetivo antes da sua chegada. Em seguida, eles capturaram Legia, o monarca do começo, causando a deterioração do equilíbrio de poder, fazendo com que todos os monarcas percam um após o outro. Por outro lado, Ashborn, que tinha acabado de se tornar um monarca, estava furioso com os governantes pelo que havia acontecido com o Ser Absoluto. Por isso, ele decidiu que lutaria em nome dos monarcas para restaurar o equilíbrio de poder. Em seguida, ele inicia a batalha com seu exército das sombras. Vendo seu poder, os governantes recuaram, mas os monarcas começaram a temê-lo e passaram a considerá-lo uma ameaça, o que levou a Baran, o monarca das chamas brancas, e Rakan, o monarca das bestas, a atacá-lo. Movido pela ira, ele acaba com a vida de Baran, e Rakan, o monarca das bestas, foge da batalha. Ao ver que o monarca das sombras havia derrotado um de seus inimigos, todos os governantes se juntam na frente de Ashborn para se desculparem por todos os seus erros. Embora Ashborn inicialmente se recusasse a aceitar seu pedido, ele exigiu que o matassem para que pudessem finalmente vencer a guerra. Os governantes não tomam nenhuma atitude contra ele, então Ashborn se retira da batalha. Isso aconteceu porque durante a batalha, o Monarca das Sombras também sofreu ferimentos graves e seu exército das sombras estava quase todo derrotado. Por isso ele se escondeu para restaurar sua força e após algum tempo ele voltaria. E quando retorna, ele percebe que todos os governantes se uniram e feriram gravemente os monarcas. Ele vai até Antares, o monarca da destruição, e os dois fazem planos para lutar contra os governantes. Eles elaboram um plano onde escolheriam um planeta para se esconderem dos governantes e construir um enorme exército de monstros. Séculos depois, os monarcas tentaram subjugar o mundo humano para reconstruir seus exércitos. Os governantes tentaram detê-los para salvar a raça humana da extinção, mas seus esforços falharam. Então os governantes usaram uma ferramenta criada pelo Ser Absoluto chamada Taça da Reencarnação, que tinha o poder de voltar no tempo 10 anos a cada vez que a usassem. E isso aconteceu inúmeras vezes. Os governantes, percebendo que seu poder não era infinito e que a taça da reencarnação estava começando a se desgastar, eles recorreram a um último recurso, expondo à humanidade a existência de bestas mágicas, fazendo com que enormes quantidades de mana passassem para o mundo humano e assim enchesse a Terra com magia suficiente para suportar o peso da guerra contra os monarcas. E ao mesmo tempo, os governantes compartilharam seu poder com alguns humanos especiais, para que possam se tornar fortes suficientes para lutar contra esses monstros, e assim possam salvar a Terra da destruição. Esses humanos especiais são chamados de caçadores, e no meio disso, o Monarca das Sombras começou a procurar um corpo humano para ser seu hospedeiro, mas não conseguia encontrar alguém adequado para ser seu recipiente. Então um mago chamado Candiaru, também conhecido como Arquiteto, veio até o Monarca das Sombras e se ofereceu para ajudá-lo a encontrar um humano adequado, em troca de imortalidade. Como o Ashborn estava tendo dificuldade de encontrar um hospedeiro sozinho, ele concordou com a proposta. Foi então que o arquiteto projetou o sistema para realizar essa tarefa. Através de alguns testes, Ashborn percebeu que havia um humano que tinha ultrapassado os limites do sistema criado pelo arquiteto e que ele tinha atendido a todas as suas expectativas. Foi então que ele escolheu Sung Jinwoo,
um jovem fraco de rank E, que sempre estava perto da morte, mas sempre conseguia resistir a ela. Mas como o Monarca das Sombras era muito poderoso, toda a sua força não poderia ser transferida de uma só vez para o corpo de Jinwoo, pois isso poderia causar a morte dele. Portanto, o arquiteto criou um sistema onde, ao completar pequenas missões, ele transferia o poder do Monarca das Sombras para Jinwoo na forma de fragmentos, para que ele aumentasse seu nível e gradualmente se tornasse mais poderoso, de modo que o Monarca das Sombras não tivesse dificuldades em controlar o corpo de Jinwoo. Mas o que o arquiteto não sabia era que Ashborn não tinha mais intenção de assumir o controle do corpo de Jinwoo, mas sim transferir seus poderes para ele, para que ele pudesse sucedê-lo como o próximo Monarca das Sombras. Então Ashborn transfere todo o seu poder para o corpo de Jinwoo e entra em uma espécie de limbo, um sono eterno. Assim, todo o poder que Jinwoo conseguiu com o sistema continua sendo dele, e todo o poder que era de Ashborn se funde dentro do corpo de Jinwoo, tornando-o o próximo Monarca das Sombras. Esta foi a história completa do Monarca das Sombras. Não se esqueça de deixar seu like. Em breve estarei postando mais vídeos de solo leveling aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscreverem e não saia agora. Tem um vídeo bônus pra vocês. Se o caçador de nível nacional, Thomas Andre e Will Huan, o pai de Jinwoo, lutassem, quem ganharia? Thomas Andre é considerado o caçador mais forte do mundo. Ele possui uma força física imensa, uma durabilidade incrível, telecinese e a manifestação do corpo espiritual. Ao enfrentar Rakan, o Monarca das Bestas, ele conseguiu surpreendê-lo ao agarrá-lo e jogá-lo no chão. No entanto, o Monarca das Bestas estava apenas se divertindo com ele. Thomas foi esmagado e precisou de 2 curandeiros de elite para ser curado. Agora, vamos falar sobre Sung Will Han. Ele foi um dos primeiros caçadores de rank S da Coreia. No entanto, como o sistema de classificação ainda não existia na época, sua força nunca foi oficialmente reconhecida. Ele possui uma força e velocidade imensa, furtividade e autoridade do governante, além de ser o caçador mais habilidoso de solo leveling. Em sua luta contra o Monarca das Bestas, ele não estava apenas se defendendo, ele conseguiu feri-lo e fez isso enquanto lutava contra o Monarca do Gelo. Esse feito coloca Will Han em um nível totalmente diferente. Mas eu queria saber de vocês, quem venceria essa luta? Thomas Andre ou Will Han? Deixe seu comentário.